No ano de 2025, eu ouvi muitos estudantes, muitas pessoas que fizeram o Enem em 2025, dizendo que a prova de humanas estava impossível, que caiu coisa que nunca caiu, ou que a prova estava conteudista demais, diferente dos anos anteriores. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive vendo os comentários de muitos de vocês na internet. Mas nesse vídeo, sem jogar com mecanismo de culpa e sem querer gerar ansiedade em vocês, eu quero esclarecer para vocês como é que a prova de humanas do Enem tem funcionado, como é que as provas de humanas no Brasil têm funcionado, e eu quero também te apresentar um mecanismo prático para você implementar nos seus estudos em 2026 e não ficar mais refém de discursos como esse. Mas antes, meus queridos e minhas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Blanes, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. E para quem não me conhece, eu sou professor de História, de Filosofia e de Sociologia, já há alguns bons anos em cursos, em colégios focados em alto desempenho. E eu criei esse canal para fazer com que você que está aí do outro lado alcance o mais rápido possível no que depender de mim o seu sonho de passar num curso muito concorrido, de passar numa universidade de excelência. E olha, talvez esse seja o vídeo mais importante do canal até hoje. Porque a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é que o que aconteceu no Enem em 2025 não foi nada atípico. Não foi a fuga de um padrão. Foi o aprofundamento de um padrão que já estava colocado ali. E talvez para você aí que além do Enem tenha feito também a Unicamp, a Fuvest, talvez você tenha sentido isso nessas outras provas, o que eu vou trazer aqui também. A prova de 2025 veio para afastar de uma vez por todas essa ideia antiga, essa ideia antiquada e pouco esclarecedora de que a prova de humanas é só interpretar. Vejam, o que eu vou falar aqui, o substrato do que eu vou falar, não é muito diferente do que eu falei no primeiro vídeo do canal. Aquele vídeo lá atrás, quando tudo era mato, eu não tinha nem 50 inscritos. Eu tô falando aqui de um jeito que parece que eu tenho muitos inscritos, né? Ainda não. Quem tomara que isso aconteça, mas ainda não. Mas vocês entenderam. E eu avisei lá nesse primeiro vídeo que quem vende essa ideia de que é só treinar interpretação, de que é só que humanas é só interpretação, ou essa pessoa é ignorante, ou essa pessoa está replicando alguma ignorância de uma outra pessoa, ou ela teve uma trajetória de formação muito específica e aí ela não tem consciência disso e ou às vezes ela tem e não quer falar sobre isso, né? E ela dá a entender que é só chegar lá e interpretar. Muito cuidado com quem vende essa ideia para vocês. Mesmo que essa pessoa tenha de fato alcançado o alto desempenho na prova. Ah, se eu fiz desse jeito, você pode fazer também. Gente, cuidado. Nunca é assim. Para a gente alcançar o alto desempenho, a gente precisa de um método. A gente não pode deixar as coisas assim na sorte. Então, hoje eu quero desenvolver aqui com vocês, de forma clara e honesta, como se preparar para uma prova que eu espero que você que está aí do outro lado já tenha percebido. Exige muito mais do que só interpretar. Exige aprofundamento teórico, exige vocabulário e exige estratégia na hora de responder. E se você, querido e querida, que está aí me escutando, quer medicina, quer direito, quer mira no alto desempenho de alguma forma em humanas, senta aí que a gente vai conversar sobre isso agora. Ah, mas antes de eu entrar nessa discussão mais profunda sobre método, eu preciso tirar um elefantezão da sala, né? Só pra gente não ficar sem conversar disso. Eu quero comentar rapidamente sobre o escândalo do vazamento das questões do Enem do ano de 2025. Eu tenho certeza que todos vocês aí viram a polêmica do tal do Ed Clay lá. Eu não vou me prolongar muito nisso, só queria dizer que eu tenho ficado muito decepcionado a respeito da postura, da negligência com que isso tudo tem sido conduzido pelo governo. É um absurdo que as pessoas tenham acesso tão facilitado às questões e as coisas tenham sido feitas dessa forma tão às claras. E, bem, eu vou falar o óbvio, né? O rapaz e todo mundo que está envolvido nisso tem que ser investigado e tem que ser punido.
Mas eu acho que tem uma outra coisa muito valiosa para extrair dessa história, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Veja que o caso desse cara, o Ed Clay, ele é tipo um exemplo extremo de uma coisa que a gente vê muito aqui na internet, quando a gente fala de nicho Enem, que são essas pessoas que vendem milagres, né? São as pessoas que vendem um atalho mágico, esses coaches de Enem, né? Essa galera que, assim, com todo o respeito do mundo, né? Vem com essas promessas muito apelativas e às vezes dá aula de todas as disciplinas e sabe tudo, como se fosse professor. Eu já disse isso pra vocês lá no primeiro vídeo, a internet tem esse problema, infelizmente, as pessoas mais ouvidas e que têm mais audiência não são necessariamente as pessoas que têm mais propriedade, são as que convencem, são as que engajam, são as boas em marketing, né? Enfim. Isso sem falar naquele absurdo, só pra complementar aqui a minissérie de absurdos, daquele negócio que viralizou no TikTok de que para responder a prova de filosofia era só decorar a palavra-chave. Gente, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Alto desempenho seguro numa prova é construído com conhecimento sério e raciocínio estratégico de prova. Posso dizer uma coisa, com todo respeito a você que está aí do outro lado me ouvindo, tenha respeito pelo seu sonho, tenha zelo pelo seu sonho. Beleza, tá. Passado tudo isso, como é que a gente faz para estudar de verdade? Como é que a gente tem que entender o conhecimento e o estudo? Aqui eu vou tratar de 3 pontos com vocês. Primeiro, o aprofundamento e a construção de repertório. Segundo, o raciocínio estratégico baseado nos documentos da prova. E terceiro, o valor que o erro tem. O valor do erro. A primeira coisa é que a gente tem que abandonar de uma vez por todas essa separação entre conteudismo e interpretação. Isso não existe nas provas mais atuais, isso não existe no Enem e isso não existe nas provas mais recentes e as boas provas, né? Os vestibulares bem construídos. Não existe porque essa coisa de decorar ou aprender um conteúdo solto, memorizado, não tem mais utilidade para praticamente nenhuma prova. E, por outro lado, essa ideia de que é só treinar a interpretação também não faz sentido porque, no fundo, gente, toda prova é uma prova de interpretação. Matemática é interpretação, natureza é interpretação. É um texto que você lê e interpreta e usa as ferramentas que você tem para resolver o problema ou para resolver a reflexão que é deixada ali. E a verdade é que, se você não tem substrato para interpretar, se você não tem repertório, conceito, se você não sabe dos contextos, da história, da cultura, interpretação é tipo chute, é tipo adivinhação. E, com todo respeito, se você tá pensando em fazer medicina, direito, a adivinhação não aprova, né? Então, beleza. Como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, a gente tem que pensar que a gente vai trilhar um caminho. Aprofundamento teórico, com boas aulas que ensinem a pensar, afinar a capacidade de desenvolver senso crítico. Isso é um exercício. Senso crítico é uma coisa que a gente treina. E, enfim, ter condições de fazer reflexões sobre os temas que você conhece. Vamos colocar aqui um exemplo prático para vocês entenderem. Não adianta você sair de uma aula sobre, sei lá, República Velha, sabendo que teve uma revolta que chama Revolta da Chibata, que é inclusive a revolta mais quinta série de todas, né? E que o líder dessa revolta foi João Cândido e que essa revolta foi no Rio de Janeiro. Ou decorando as causas e as consequências dessa revolta. Isso é uma coisa que um aluno conteudista, né, ligado ao paradigma, entre aspas, do conteudismo faria. Agora, então, não, né? Não é assim. Agora, cuidado. Também não adianta nada, por outro lado, saber que na República Velha muitas questões do Enem vão cobrar a competência 5. Para quem já está um pouco mais habituado com essa discussão, sabe que a competência 5 é a competência de cidadania e democracia. E aí não adianta de nada só saber isso. A gente precisa saber como utilizar isso. O que a gente precisa mesmo, um aluno de alto desempenho, ele já está buscando ter uma visão muito mais rica, construindo mesmo
procurando construir uma visão de mundo mais enriquecida, mais rica. Ele está entendendo, ou ele está buscando entender que a Primeira República foi atravessada por um problema estrutural ligado à cidadania, principalmente o desrespeito aos direitos das pessoas mais pobres e as pessoas negras, nesse caso em específico. E esse período trouxe muitas permanências em relação ao Império, né? Que foi o período que veio logo antes. E aí, quando a gente pensa na revolta da Chibata, a gente sabe que essa revolta foi uma resposta de marinheiros negros, né, num período ali pós-abolição, em que ainda haviam muitas práticas de punição semelhantes ao período da escravidão, e essas pessoas decidiram não aceitar mais viver dessa forma. Então perceba, não é nem o conteúdo, nem essa coisa de interpretar ou decorar competências e habilidades, mas é exatamente um caminho que conta com um conhecimento sobre o tema e um raciocínio estratégico de como é que as provas pensam para refletir sobre esse tema. Então, essa habilidade que é essencial e que tem sido cada vez mais trabalhada nos vestibulares hoje, que é a capacidade de criticar, de comparar os eventos do passado com as questões do presente. Isso tudo é repertório crítico. Isso é desenvolvimento de criticidade. Isso vem de assistir boas aulas, ter um direcionamento correto, ter contato e fazer reflexões sobre bons livros, filmes, podcasts. Não tem como tudo isso vir de uma dica de 15 segundos. Dá para entender? E o segundo tópico que eu já acabei falando um pouco mais, que é mais pensando na forma como a gente vai responder a prova, né? Como a gente vai organizar e responder a prova, é pensar nos editais. Nesse caso aqui eu vou focar na matriz de referência do Enem. Porque assim, os elaboradores do Enem e de qualquer outro vestibular que tem um edital, né? Todo vestibular tem um edital. Eles não tiram as questões da cabeça do nada, o formato das questões. Todas as questões, no caso dos vestibulares mais recentes, são feitas a partir de habilidades. Para quem não sabe, o Enem tem uma matriz de referência que tem lá competências e habilidades. Cada questão é feita a partir de uma habilidade. E a reflexão da pessoa que elabora a questão é sempre assim: como que eu conecto um tema da história, da filosofia, da sociologia com alguma habilidade? Por exemplo, habilidade 1, que é a interpretação de fontes documentais. Como é que eu conecto sei lá, os documentos produzidos durante a era Vargas com alguma questão que exige essa interpretação? E óbvio, para a gente interpretar um documento histórico, por exemplo, a gente precisa ter um conhecimento histórico, né? Então, assim, entender essas questões ligadas às habilidades, entender essa lógica, te deixa preparado estrategicamente. Você vai para a prova sabendo exatamente o que é que te espera. Então, assim, isso é muito importante, mas percebam que ela não é nada sem o primeiro passo, o passo do aprofundamento. Porque não adianta de nada a gente conhecer a matriz de referência e a gente não ter um substrato, um repertório profundo sobre esse tipo de coisa. E aí, quando a gente entende esses dois pontos, a gente para de brigar com a prova e a gente começa a entender o jogo do elaborador, né? O jogo da prova. E aí, por último, para a gente terminar o vídeo, entender um pouco do papel do erro, né? Mas antes, vamos sintetizar tudo que eu falei aqui para a gente implementar isso em um método mais prático. Beleza. Como é que a gente vai aplicar tudo isso que eu falei numa rotina de estudos em 2026? Primeira etapa, primeiro ponto, a etapa de aquisição de repertório. É um período de formação. É do início do ano até a metade do ano, até um mês, talvez, antes ali da prova, a depender do seu nível de preparação. Contato com aulas densas e completas. Claro, estrategicamente preparadas. É importante sempre ter contato com filme, é importante ter contato com música, com podcast, refletir sobre a realidade que você vive. Segundo ponto, treino, prática de prova. Então, em um primeiro momento, quando a gente está passando pelo período de formação, ir fazendo questões para fixar os temas que você está aprendendo.
Num segundo momento, já pensando no dia da prova mesmo, uma preparação mais focada. Então, fazer simulados, pensar na gestão de tempo, né? Tentar fazer sempre o mais rápido possível, aprender técnicas para tornar isso mais rápido, entender sobre as habilidades e competências, tudo isso vem aqui. Essa questão do treino e a preparação com, com as questões. E por último, e não menos importante, na verdade, talvez uma das coisas mais importantes, diagnóstico de erro. Então, beleza? Em muitos desses momentos, vocês vão fazer questões que vocês vão errar. É importantíssimo que vocês entendam por que vocês erraram, certo? Então, toda vez que você for fazer uma questão em 2026, pensa: foi falta de atenção? Foi falha no meu raciocínio? Eu não entendi o que a questão pedia? Foi falta de repertório? Eu simplesmente não sabia o assunto? Foi falta de vocabulário? Isso também aqui é um ponto importantíssimo. A questão do vocabulário, né? Do repertório vocabular. Saber conceitos, saber termos. O Enem e muitos vestibulares gostam muito disso. E assim, gente, se foi falta de repertório, volta para estudar o assunto, volta para a aula. Se foi vocabulário, anota aquela palavra ali e vai construindo um dicionário. Filosofia tem muita questão de vocabulário. Às vezes a gente sabe o tema todo, mas a gente não sabia aquela palavra e aí acabou. Vai construindo um dicionário desde o início do ano. Anota o tema, anota a palavra e anota o que ela quer dizer. Se foi falta de atenção, tem que cuidar da atenção. Vocês já devem saber disso, né? Mas os celulares, eles destroem a nossa atenção. Isso é uma coisa que, inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre, porque eu tenho estudado bastante sobre esse tipo de coisa. Se você acha que seria legal um vídeo sobre como proteger a sua atenção, comenta aqui que eu vou fazer. E assim, é esse diagnóstico, né, de saber por que você errou, que faz vocês crescerem. É esse processo ativo que faz vocês crescerem. É uma coisa que é simples, né? Aquisição de repertório, treino e diagnóstico de erro. É simples de entender, mas é muito difícil de aplicar porque é uma coisa que exige esforço, né? Então, assim, eu sei, gente, que muita coisa que eu acabei de falar aqui talvez possa assustar alguns de vocês. Pode parecer que é, tipo assim, muito esforço, né? Porque eu falei que é difícil e porque, né, eu dei a entender pra vocês que é um processo tudo isso. Mas, assim, é isso mesmo. É isso mesmo. No alto desempenho, né? Medicina, direito, universidade de excelência, é isso mesmo. Não tem atalho. E é difícil falar disso aqui na internet, às vezes é até uma coisa que me desanima, porque isso não viraliza no TikTok como se fosse um macete, né? Mas assim, sinceramente, gente, eu acompanhei muita gente que hoje tá fazendo medicina, tá fazendo direito na USP, na Unicamp, nas maiores universidades públicas do Brasil. E é isso que faz as pessoas alcançarem um alto desempenho e aprovarem. É essa postura. E aí eu vou te fazer um convite. Se você quer tratar o ano de 2026 com o respeito e com o zelo que o seu futuro merece, você não pode fazer isso sozinho. É importante ter um direcionamento de como apreender todo esse repertório de maneira estratégica, de como se beneficiar de fato dos conhecimentos, das habilidades e das competências. O meu trabalho de acompanhamento em alto desempenho de humanas é pensado para encurtar esse caminho para você. Junto comigo, a gente vai ter aulas de filosofia, sociologia, história geral, história do Brasil. Você vai ter acesso direto a mim e vai poder tirar todas as dúvidas que você quiser durante as aulas, durante monitorias ou até dúvidas nos grupos de WhatsApp com eu respondendo os áudios com a profundidade necessária para você chegar muito próximo, sinceramente, do gabarito do Enem e de outros vestibulares. Além disso, todas as minhas aulas são pensadas para desenvolver repertório de redação. Eu estou sempre pensando em como que você pode usar aquele tema, aquele conhecimento como repertório de redação. Não é um curso para decorar macete, é um curso para construir uma visão de mundo rica
e desenvolver estratégias baseadas nos editais, nos documentos e nas estatísticas de prova, certo? Para que você chegue no dia da prova e não seja pego de surpresa. Simplesmente saiba o que tem ali e enfrente com a maior tranquilidade. As vagas para a turma de 2026 estão abertas e vão ser muito restritas, porque eu ainda tenho trabalho no presencial, mas eu vou priorizar muito quem está comprometido e quem já entendeu que é esse o caminho. Aqui embaixo na descrição tem um link para você garantir acesso ao acompanhamento. Preenche, entra lá e lá eu vou te explicar como é que funciona o acompanhamento para quem quer o alto desempenho nas humanas. O Enem de 2025, entenda ele como um aviso, agora que já passou. 2026 é o ano da sua aprovação. E tudo isso depende de como é que você vai conduzir, certo? Te vejo do outro lado e um abraço.